Oi, som, um, dois. Agora sim, tenho certeza que o som desse vai ficar bom. E eu fiz o vídeo com a palestra A Importância dos Relacionamentos, e agora eu acho que seria ideal a gente contar a história do desenvolvimento do comportamento humano ao longo da humanidade, né? E por isso que eu estou gravando esse vídeo. E a introdução, a gente começa assim. Ao longo dos séculos, o comportamento humano tem sido objeto de estudo em diversas culturas e linhas de pensamento, desde a civilização da Mesopotâmia, passando pela Grécia Antiga até a chegar no século XXI. Estudiosos e pesquisadores se mantêm empenhados para compreender melhor os porquês das atitudes de cada indivíduo. Essa busca incansável para explicar a origem, diferenças e especialidades comportamentais, em sua grande maioria, está relacionada a como entender os nossos próprios anseios, além de melhorar a nossa relação com quem está ao nosso lado, família, amigos, colegas e principalmente o trabalho. Afinal, o autoconhecimento é libertador, pois mostra o quanto cada pessoa é capaz e o que precisa melhorar para ter uma vida cheia de realizações, gerar grandes e poderosas mudanças e obter resultados extraordinários. Então, começamos indo bem lá para de volta ao 3 a.C., lá na Mesopotâmia, e a gente acompanha aí a linha do tempo dos principais acontecimentos, relacionamentos e estudos do comportamento humano, né, e que trouxe até aqui nos dias de hoje. Então, há 3 a.C., na Mesopotâmia, a astrologia já considerava que os 4 principais elementos da natureza, terra, fogo, água e ar, determinavam as diferentes personalidades de cada signo. Touro, Virgem e Capricórnio são signos, elementos de terra, que estão relacionados ao planejamento e racionalidade. Câncer, Escorpião e Peixes são representados pela água e têm tendências mais emocionais e sensíveis. Gêmeos, Libras e Aquário integram elementos de ar, que representa a abstração e a criatividade. Áries, Leão e Sagitário são representados por fogo, que simbolizam as atividades iniciais. Então, a gente consegue ver que lá na Mesopotâmia, as pessoas já conseguiam traduzir o comportamento humano e naquela época, dado pelos signos e pelos elementos. Na Grécia Antiga, durante o período clássico, coincidência ou não, né, Endócrates, 490 a 430 a.C., surgiu, e os elementos da natureza exerciam influência sobre o nosso temperamento, segundo o filósofo grego. Terra retrata uma pessoa constante, que dificilmente muda e que talvez seja um pouco teimosa. Fogo representa um indivíduo intenso, ansioso, ágil e talvez nervoso. Água demonstra um tipo sentimental, sensível e carinhoso, e até chorão em alguns momentos. E o ar representa as pessoas que se mostram racional e inteligente, que podem ali beirar até a arrogância. A gente vai vindo e a gente chega agora, anos depois, ainda no período clássico, correlacionado com a simbologia dos signos astrológicos com a saúde humana. Hipócrates, 460 377 a.C., considerado o pai da medicina moderna, desenvolveu a teoria dos humores e dos temperamentos, onde defendia que os 4 fluidos fundamentais para o funcionamento do nosso organismo seriam eles: o sangue, a bile negra, a bile amarela e a fleuma. Também afetavam diretamente o nosso comportamento. Para o médico grego, né, a importância de cada fluido resulta em um indivíduo com um tipo específico de temperamento. Ou seja, o sangue ali das reações rápidas, e ele sendo do tipo alegre, a bile negra, o estilo mais melancólico, com as reações mais lentas e intensas, do tipo triste. Bile amarela, colérico, de reações rápidas e intensas, do tipo entusiasmado. O fleuma, mais lento, com aquelas reações fracas, do tipo calmo. E a gente vai vindo. A gente chega no período grego-romano, 146 a.C. a 303, ali depois de Cristo. E aí vem a teoria de Hipócrates, que serviu como base para a medicina greco-romana. Tanto o médico grego-romano Galeno de Pergamo, 130 a 210 depois de Cristo, defendia que uma boa saúde estava relacionada ao equilíbrio desses fluidos corporais. O excesso de um deles, de uns humores, provocariam doença no corpo e traços de extrema personalidade. Muito embora já tenha sido descartada pela ciência moderna, essa teoria durou quase 2.500 anos. Tá?
E aí a gente vem para o século XX. Em 1914, o filósofo e psicólogo Eduardo Spring publica o livro de Tipos de Pessoas, que traz a teoria dos valores e que reforça que todas as pessoas têm 6 valores que impulsionam as suas ações e que motivam cada uma das intensidades: teórico, econômico, estético, social, político e religioso. Então, em 1914, a gente começa a entender que tem a teoria dos valores e que para cada pessoa a gente vê valores pessoais em algumas coisas e por isso que nós fazemos as coisas da maneira que fazemos. Perfeito? O que te motiva de acordar de manhã, o que te faz você querer fazer as coisas da maneira que você costuma fazer. Já em 1921, o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung desenvolveu a teoria dos tipos psicológicos na qual as pessoas podem ser compreendidas a partir de suas atitudes: extroversão, introversão e as 4 funções psicológicas: sensação, intuição, sentimento e pensamento. Essa classificação aborda a forma como o ser humano se energiza, capta as informações e tira suas conclusões, sendo hoje muito utilizada no mundo corporativo. O Jung, ele vem entender a psique do ser humano, o que se passa dentro desse iceberg que nós temos, e a psicologia usa muito disso, e muitas organizações já se aproveitam dessa ferramenta, que consegue tangificar, dar número, e você ali consegue saber o quanto que você, de verdade, como que você se energiza, o quanto que você capta as informações, de qual maneira que você tira as conclusões das coisas que estão sendo passadas. Se você vive mais no presente, mais no passado, o porquê que você tem essas coisas. Isso tudo se deu ao Carl Gustav Jung. É a linha filosófica psicologia junguiana, muito conhecida. Depois, em 1900, o PhD de Psicologia da Universidade de Harvard, William Moulton Moultrie, escreveu As Emoções das Pessoas Normais, onde apresenta a teoria conhecida e apreciada pelo planeta, intitulada como DISC. Todo mundo já deve ter ouvido falar de DISC, se não, bota aí que você vai dar uma olhada para saber o que é. E após estudar milhares de pessoas, Marx concluiu que uma das partes extremamente relevantes do comportamento humano poderia ser analisada por meio de 4 grandes características essenciais. Esse cara foi quem cria a Mulher Maravilha, que seriam os 4 perfis completamente altos, né? Então, ele entende que a dominância é a pessoa que gosta de exercer controle ali, exercer controle sobre, predominar. A influência, influenciar uma ação, persuadir, estabilidade, manter-se constante, estável, conformidade, agir de acordo ou conforme. Sendo que cada pessoa tem uma quantidade, e tem disso. Você, seja lá quem for, tem um pouco de traço de dominância, vai ter o traço de influência, vai ter o seu traço de estabilidade, conformidade. O bom é você saber o quanto você tem de cada coisa, porque isso vai te facilitar. O outro ponto sugerido por Markson é que o autoconhecimento torna a pessoa normal capaz de se adaptar ao ambiente para ter a vida plena e que todos têm potencial para alcançar o sucesso, desde que desempenhem papéis que estejam de acordo com o seu perfil comportamental. Então, Markson diz que não tem segredo para o sucesso. Quando você se autoconhece, você sabe o que você é, você entende como é que você normalmente reagiria. E com base em você poder conseguir entender isso, você pode se adaptar, porque pessoas de sucesso flexibilizam. E se você quer ter sucesso, você tem que ser adaptável ao meio onde você vive, adaptado à realidade da qual hoje você pertence. E isso faz com que, em 1948, após a morte de Markson, o psicólogo organizacional Walter Vernon Clark criou um instrumento de pesquisa de tendências comportamentais, que é a partir da teoria DISC, né? E na época, o seu intuito era recrutar as pessoas certas para os cargos certos, adequando os profissionais às funções condizentes com seus perfis, surgindo que hoje conhecido o que denominamos assessment. Então, hoje, quando eu falo de CIS Assessment, hoje eu devo muito a esse cara que é o Walter, o Clark, né? Ele entendeu que, uma vez que ele conseguisse aplicar a ferramenta DISC dentro da função organizacional, dentro da função de uma empresa, ele conseguiria extrair o melhor daqueles funcionários. E aí eu te pergunto, por que a gente não consegue usar um assessment hoje para poder extrair o melhor da nossa vida? Preconceito, falta de conhecimento, às vezes, muitas das formas, a gente não entende o quão profundo que isso pode ser, não entende de onde que vem a ferramenta e o que ela pode proporcionar. E aí, hoje eu venho aqui poder te falar que
Quando a gente chega no século XXI, a gente tem aí o neuropsicólogo da Faculdade de Medicina da USP, o Debeilson Silva, ele inicia os estudos aprofundando sobre o comportamento humano através da teoria DISC, os tipos psicológicos e os valores motivadores, a teoria dos valores, e além das inteligências múltiplas. Então, ele vem buscando respostas para algumas dúvidas e questionamentos de como que é a maneira de poder agir e influenciar nossas vidas. E de forma positiva ou negativa, ele começa a tentar entender como que ele poderia aplicar isso na nossa realidade de vida. E aí, Debeilson buscou um entendimento mais profundo sobre as incontáveis benefícios do autoconhecimento e foi aí que se deu o início ao CIS Assessment, que é o software que eu uso. Com isso, ele se junta ao nosso querido PhD Paulo Vieira, Master Coach da FebraCIS, e com abordagem múltipla, o CIS Assessment é um software hoje de mapeamento de análise de perfil comportamental que oferece um panorama individualizado e complexo sobre o indivíduo, considerando mais de 80 tipos de informação, sendo ela o seu perfil predominante, o seu estilo de liderança, a tua tomada de decisão, as melhores áreas de atuação sua, como eu tinha falado, que o inicial assessment foi feito para isso, os seus motivadores e os seus medos, competências comportamentais e pontos fortes do teu perfil. Já com o Paulo Vieira, o PhD em coach da presidente da FebraCIS, como parceiro da pesquisa CIS Assessment, passa pelo estudo e aí tem a validação da Departamento de Estatística da Universidade Federal do Ceará, tendo assertividade comprovada de 99% por essa instituição. Então, hoje, eu estou aqui, Marco Aurélio Pereira, analista comportamental da FebraCIS, tentando te passar o porquê e como que poderia te ajudar um assessment na tua vida. É claro, a decisão de ser autoajudado é sempre sua, mas hoje você entendeu um pouco do comportamento humano e da história do comportamento humano e o que isso pode oferecer para você, tá certo? Seguimos aí com mente e corpos unos e vamos que vamos até o próximo vídeo.